no livro de Colossenses, na carta qual escreveu Paulo a Colossenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 23, a qual estaremos expondo as Escrituras do Senhor. Talvez você se encontre aqui nesta noite e você já teve um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. Você talvez já entregou a sua vida para Cristo Jesus. Você já sabe que Cristo Jesus morreu numa cruz para pagar o preço e derramou o seu sangue por mim e por você. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas talvez você se encontre aqui nesta noite e não sabe que Cristo Jesus realizou esse sacrifício em sua vida. Mas o texto ao qual nós vamos ver, que se encontra em Colossenses capítulo 2, vai nos dizer o que implica a morte de Cristo Jesus em minha vida. O que implica o que aconteceu e o que eu vou ter que fazer em minha vida vai ser de qual modo, a partir desse momento que Cristo Jesus entregou a sua vida por mim na cruz do Calvário. Porque muitas vezes, quando lembramos do sacrifício de Cristo Jesus, na noite de Páscoa, nós estamos e vamos falar sobre a crucificação, sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Mas nós hoje estaremos falando sobre o que mudou na minha e na sua vida. O que irá mudar com a morte de Cristo Jesus. E quais implicações que a morte de Cristo Jesus trouxe para mim, como cristão em Cristo Jesus, como verdadeiro cristão em Cristo Jesus. O texto ao qual nós vamos ler, Paulo vai dizer e vai escrever essa carta à igreja de Colossenses, a qual Paulo vai instruir aquela igreja de diversas maneiras, de diversas formas. Paulo escreve essa carta assim preocupado com os ensinamentos que estava sendo trazido para aquela igreja, porque naquele momento existia o grande crescimento do gnosticismo. E o que seria, pastor, o gnosticismo? Nós já estamos vendo também que o Evangelho de João vai falar a respeito do gnosticismo. Ele foi criado para demonstrar a santidade de Cristo Jesus como Deus. E o gnosticismo nada mais é do que a crença no secretismo religioso. O que seria secretismo religioso? O gnosticismo, eles acreditam em ofertas aos anjos, em oferta às pessoas, em busca por terceiros e uma falsa humildade, dizendo: olha, eu vou buscar alguém que possa interceder por mim para chegar até Cristo Jesus. O gnosticismo também vai dizer sobre o ascetismo, que seria a privação, que você deve se privar das coisas, você deve ter uma vida e assim viver desta forma. E também ele vai dizer sobre o legalismo. O legalismo nada mais é do que eu preciso fazer algo para me tornar cada vez mais santo. Eu preciso fazer isso porque eu preciso ser santo, porque eu preciso herdar a vida eterna. Eu preciso, assim, fazendo algo para que eu possa herdar e possuir a vida eterna. Então, o gnosticismo, ele também acredita que não tinha como Jesus Cristo ser Deus, porque eles acreditam de que o Senhor não vem no mundo, não tem uma carne. Então eles começam a dizer diversas maneiras. Então Paulo começa a escrever essa carta dizendo: pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja em Colossos, dizendo que ele está pagando um preço pela vida desses irmãos. Paulo se encontra neste momento aprisionado em Roma por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, nesse momento a qual ele escreve a carta à igreja de Colosso, ele está encarcerado em Roma, numa prisão domiciliar, a qual ele está esperando o julgamento perante o governador, para assim ser julgado ou ser liberto. Mas nós vamos ver, de acordo com os outros textos, que ele irá padecer e irá morrer pelo amor de Cristo Jesus. Mas Paulo escreve essa carta também para a igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia ficava a cerca de 18 quilômetros de Colossos. No capítulo 4 desta mesma carta, ele vai dizer que as mesmas cartas escritas para a Laodiceia devem ser lidas na igreja de Colossos, e também as cartas da igreja de Colossos precisam ser lidas na igreja de Laodiceia. Então Paulo está dizendo: pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós.
a luta que ele enfrenta por levar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, para que o coração deles sejam animados, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Paulo começa a dizer para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor. Paulo está dizendo que ele está escrevendo essa carta para que eles tenham ânimo e alegria, e para que estejam unidos em amor, para que aquela igreja permaneça unidas em amor. Cristo Jesus, antes de morrer, disse aos seus discípulos: um novo mandamento se vos dou. Antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: um novo mandamento se vos dou. Ame uns aos outros como eu vos amei. Cristo Jesus anunciou o amor sacrificial. E Paulo está dizendo que, estando vós unidos em amor, enriquecidos da plenitude de entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. O gnosticismo também acreditava que a salvação vinha pelo conhecimento. Quanto mais você possuía o conhecimento, quanto mais você estudava, quanto mais coisas você estudava das revelações, dos textos que eles tinham de revelações, de coisas ocultas, eles ali conseguiriam ser salvos. Por isso Paulo está dizendo, aquela igreja já está quebrando esse primeiro conceito, que enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus, a qual a Bíblia vai dizer de Gênesis a Apocalipse, é Cristo Jesus. Não há outro mistério a ser revelado, a não ser aquele que já foi revelado e morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Por isso Paulo está dizendo àquele povo que o mistério a ser revelado, o mistério de Deus é Cristo. Enriquecidos da plenitude do entendimento. O entendimento está em Cristo. A plenitude de conhecimento está em Cristo Jesus. A plenitude de como eu devo viver a minha vida a partir do momento que entreguei a ela a Cristo Jesus está em Cristo Jesus. Pois Ele é o Verbo encarnado, como João vai dizer. Por isso a plenitude está em Cristo Jesus. 3. Em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Cristo Jesus. É Ele a revelação, é Ele o complemento, é Ele que precisa ser engrandecido, é Ele que precisa ser adorado, é Ele que precisa ser reverenciado, é Ele que é tudo em todos. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Paulo está instruindo aquela igreja dizendo: olha, eu estou dizendo isso para vocês, para que ninguém vos engane, para ninguém venha a dizer algo para vocês e vocês venham a ficar enganados, não venham contar uma mentira com aparência de verdade. Paulo está dizendo para aquela igreja, e digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, com palavras que venham encher o seu coração, com palavras que venham roubar a sua mente, com palavras que venham massagear o seu ego. Paulo está dizendo: olha, eu estou te dizendo tudo isso para que ninguém venha, para que vocês não sejam enganados, para que ninguém engane com palavras capciosas. Pois ainda que o meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo está dizendo: olha, por mais que eu não esteja aí com vocês, eu estou sempre buscando ao Senhor em oração por vocês. Eu estou sempre procurando saber de como vocês estão, através das pessoas. No capítulo 1 ele vai
sobre aquele que foi até ele e falou sobre a igreja. Então ele vai dizer que ele sempre está ali em espírito, ele sempre está buscando pela igreja, ele sempre está ali também intercedendo pelaquela igreja. E aqui Paulo demonstra como um verdadeiro pastor precisa agir. Ele precisa verdadeiramente ensinar a palavra, que ele está instruindo a palavra àquela igreja, ele está escrevendo essa carta, instruindo aquela igreja, mas também ele está orando pelas suas ovelhas, ele está orando pelaquela igreja, ele está orando pelos que pertencem àquela igreja. E por isso Paulo está instruindo, dizendo: pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Paulo está dizendo àquela igreja: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, é necessário andar nele. É necessário andar sobre as pisaduras de Cristo Jesus. É necessário ter Cristo Jesus como exemplo da sua vida. É necessário olhar para Cristo Jesus e ter Ele como exemplo e viver uma vida de igualmente a como Cristo nos chamou para viver. Cristo nos chamou para viver em amor. A palavra de Deus nos diz que aquele que quer vir após mim, Cristo Jesus vai dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga. Precisamos seguir a Cristo Jesus, andar com Cristo Jesus, assim como Paulo está dizendo àquela igreja: andai nele. É necessário andar nele, é necessário caminhar com ele, é necessário andar em mudança de vida, é necessário ter uma vida em comum acordo com a palavra do Senhor, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Enraizados. Paulo está aqui comparando o caminhar com Cristo. Cada dia o caminhar se enraizar cada vez mais em Cristo Jesus, na palavra de Cristo Jesus, cada vez mais estando enraizado em Cristo Jesus e edificado em Cristo Jesus. Edificado em Cristo Jesus, sempre crescendo. Não é uma vida de altos e baixos, mas é uma vida de crescimento espiritual com Cristo Jesus. Cristo Jesus nos chama para viver uma vida de edificação, uma vida de crescimento com Ele, uma vida de crescimento em Sua palavra, uma vida de crescimento com Ele nas Suas pisaduras. Por isso Paulo está dizendo àquela igreja: enraigados e edificados nele e confirmados na fé, que fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Paulo está instruindo aquela igreja e nos deixa como exemplo nesta noite que devemos ter cuidado. Cuidado para que ninguém vos tenha como presa. Cuidado para que ninguém venha a caçar os seus pensamentos, que ninguém venha a caçar a sua vida, a sua mente. Como que? Por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens. Paulo está dizendo: tome cuidado para que ninguém encha a sua mente, encha o seu coração, encha o seu ego com filosofias vãs, com palavras sutis, vazias, que venham massagear o seu ego, mas não venham trazer transformação para a sua vida. Que venham dizer coisas que você se alegre, mas aquilo não traz transformação e mudança em sua vida. Por isso Paulo está dizendo: tome cuidado, cuidado, cuidado. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa.
por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Paulo está dizendo: tome cuidado com essas filosofias dos homens, com essas coisas que se diz verdadeiras palavras de Deus, mas são homens que estão dizendo, são homens que estão afirmando, não se encontra na Escritura e na palavra de Deus. Não foi isso que Cristo nos chamou para viver. Por isso o Senhor Jesus nos disse a palavra dele, que o meu povo carece por falta de conhecimento. O povo tem carecido por falta de conhecimento da palavra. O povo tem carecido por falta de crer na palavra de Deus, de analisar, de estudar, de estar inclinado na palavra do Senhor. Por isso ele está dizendo que não de acordo com o que Cristo ensinou, pois nele habita corporeamente toda a plenitude de divindade. Paulo está dizendo que em Cristo Jesus toda a plenitude da divindade habita nele. Ele não é um outrora Deus e outrora homem. Ele não é somente homem, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele é 100% homem e 100% Deus. Por isso Paulo está dizendo toda a plenitude, pois nele habita corporeamente em seu corpo toda a plenitude de divindade. Em Cristo Jesus encontra toda a plenitude de Deus, e nele a cabeça de todo principado e poder tendes a vossa plenitude. Jesus Cristo é o cabeça, Jesus Cristo é a autoridade. O que Paulo está querendo dizer é que aquele povo, ele vai dizer mais à frente, aquele povo adorava anjos, adorava seres celestiais, adorava santos, adorava outras pessoas, mas a plenitude é Cristo Jesus. O sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário foi para nos mostrar e para nos levar um caminho de volta a Deus. Por isso ele vai dizer no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo Jesus, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Por isso Paulo está dizendo que nele ele é o cabeça de todo principado e poder, tendes vossa plenitude. Paulo está dizendo: se você tem acesso ao cabeça, por que você vai pedir para aqueles que trabalham com ele? Se você tem acesso em nosso mundo aqui, se você tem acesso ao prefeito, por que você vai pedir a um vereador? Se você tem acesso àquele que domina, aquele que tem o poder, por que você vai pedir a alguém para interceder por você? É isso que Paulo está dizendo. Se você tem acesso por causa do sacrifício de Cristo Jesus a ele, porque você intercede para A, B ou C e não pede direto a Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo, que ele é o cabeça, e ele é o cabeça de todo o principado e poder, tendes a vossa plenitude. Nele também, 11, nele também fostes circuncidados, com a circuncisão, que não é feita por mãos humanas, e despojos da carne pecaminosas, isso é, circuncisão de Cristo. Paulo está dizendo que aquele povo, ele queria voltar às práticas da circuncisão. Eles queriam voltar às práticas de dizer: olha, eu sou de Deus. Mas Cristo Jesus, ao morrer, nos comprou e nos remiu. E por isso, através do batismo, ele vai dizer aqui na frente, no 12: sepultados com ele no batismo, com que também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo, Paulo vai dizer, a nova circuncisão. Nós morremos com Cristo Jesus e ressuscitamos com ele.
Talvez você se pergunte e diga: mas pastor, eu sou tão fraco, a minha vida passa por tantos problemas, porque a obra do Senhor ele foi completa na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou, e com isso nós morremos e ressuscitamos com Ele. Nós morremos para este mundo, vivemos para Cristo Jesus, estamos passando pelo processo da santificação e iremos completar, recebendo o corpo de glória, morando com Ele eternamente. Por isso Paulo está dizendo que nele todos foram circuncidados com a circuncisão, sepultados com Ele no batismo, com que também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que é a ressurreição dentre os mortos. E a vós, quando ainda estáis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, não vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados? Paulo está dizendo: e vocês, que não eram da circuncisão, eram gregos, estavam no pecado, mas Cristo Jesus vos alcançou, vocês estando lá no pecado, Cristo Jesus vos alcançou, lhe deu vida, não para você viver no pecado, mas para você ter uma vida transformada, para você ter uma vida em Cristo Jesus, para você viver com Cristo Jesus. Por isso ele está dizendo: e vós, quando ainda estáis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Em Cristo Jesus somos perdoados. Em Cristo Jesus todos os nossos pecados, e o de amanhã, e o depois, todos os nossos pecados em Cristo Jesus são perdoados. Só Ele tem poder para nos perdoar e nos redimir de todo o pecado. Só Ele tem o poder de dar a vida eterna para que nós venhamos a morar com Ele e estar com Ele eternamente. 14. E apagando a escritura de dívida que nos era contrária e constava contra nós, em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e pagando a escritura de dívida. Os 10 mandamentos que o Senhor entregou e deu a Moisés, não era para nos salvar, mas para demonstrar que nós tínhamos uma dívida com Deus. Porque quando Jesus veio a este mundo, Ele demonstrou que os mandamentos não eram somente se eu não fizer, mas se eu pensar, se eu maquinar em meu coração, se eu imaginar, eu já o pratiquei. Cristo Jesus levou muito mais além os mandamentos do que fazer, mas o pensar, o maquinar, já transgredia a lei do Senhor. Então a lei veio para nos mostrar os erros, a lei veio para nos mostrar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A lei veio para mostrar que o homem estava perdido sem Deus. A lei veio para mostrar que o homem não tinha como se salvar e chegar a Deus. A lei veio para mostrar que nós estávamos perdidos, mas Cristo Jesus pagou a nossa dívida. Cristo Jesus pagou a nossa dívida e a cravou na cruz do Calvário. Cristo Jesus levou toda a nossa culpa, todo o nosso pecado e crucificou juntamente com Ele na cruz do Calvário. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Paulo vai trazer uma palavra de guerra, despojos, que era despojos de guerra. O que era despojos de guerra?
Era quando você ia para a guerra, ou matava alguém, ou então a pessoa se rendia, você tomava ali os escudos, as espadas, tomava todas as armas, e você entrava com aquilo como se fosse um troféu dentro da cidade. E aqui Paulo está dizendo, e os principados e poderes os expôs em público, como era feito em guerra, trazia aqueles que eram conquistados de guerra como escravo, e ali as pessoas debochavam dele, as pessoas zombavam daqueles que estavam ali sendo vencidos na guerra. Então Paulo está dizendo que Jesus, com o seu sacrifício, despojou os principados e poderes e expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. A cruz a qual em Deuteronômio vai dizer que todo aquele pendurado no madeiro é maldito de Deus, aonde as pessoas olhavam e diziam: ali está o maldito de Deus, ali estava o triunfo de Cristo Jesus, pois ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele vivo está. O túmulo está vazio. Podemos andar pelo mundo e encontrar túmulo de diversos homens, do Buda, de Mahomet, de vários homens, mas o túmulo de Cristo Jesus está vazio, pois ele vivo está à direita do Pai, e tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso Paulo está dizendo, na cruz ele triunfou sobre eles. A cruz a qual o inimigo achou a vergonha, ele triunfou sobre a morte, sobre os principados e poderes, ele triunfou. Assim, ninguém vos julgue pelo que comer, ou pelo que beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou do sábado, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Paulo está dizendo àquela igreja: vocês estão preocupadas em manter os ritos, vocês estão preocupados em guardar o sábado, vocês estão preocupados em fazer festas, em beber o que eu posso beber, o que eu não posso beber, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Estão preocupados com coisas vãs, com sombra do que há de vir, do que veio, que é Cristo Jesus. Quando vem alguém atrás de você e vem caminhando, a primeira coisa que você vê é a sua sombra, e você consegue ali ter uma ideia de quem está vindo. Mas quando a pessoa já está do seu lado ou está à sua frente, você já tem a plena certeza de quem é que está do seu lado. Mas aquele povo queria viver na sombra. Cristo Jesus venceu todos esses ritos, Cristo Jesus venceu todas essas coisas, e as pessoas queriam voltar para as sombras. Vivemos num mundo onde as pessoas ainda querem viver nas sombras. Cristo Jesus levou sobre si todas as transgressões, Cristo Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, e as pessoas continuam vivendo na sombra. Cristo Jesus já está de braços abertos a te receber, mas as pessoas ainda querem manter os ritos, viver nos ritos. Por isso Paulo está dizendo: os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. É essa a realidade, é Cristo Jesus. A realidade de tudo isso é Cristo Jesus. E é o que Paulo está dizendo àquela igreja: assim ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou da sabedoria, ou do sábado, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir. O legalismo, aonde eu preciso fazer algo para ser santo, aonde eu preciso fazer algo para herdar a vida eterna, aonde eu preciso fazer algo para me encontrar com Cristo Jesus, são sombras. Cristo Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que eu posso viver a minha vida do jeito que eu bem quiser? Não.
Paulo vai dizer no capítulo 3 e também no capítulo 4 de que forma precisamos viver. Precisamos viver uma vida de transformação. Precisamos viver uma vida de encontro e de mudança, porque aquele que foi salvo não pode voltar para o chiqueiro. Aquele que foi limpo, foi tirado da lama, foi limpo, não tem mais como voltar para se sujar, ou querer, sentir no seu coração, não, eu vou continuar na lama, eu vou continuar ali no pecado, nas vontades carnais. Aquele que entende o sacrifício de Cristo Jesus e o que Ele realizou na minha e na sua vida, te tirando do lamaçal do pecado, te firmando os pés sobre a rocha que é Cristo Jesus, não tem como dizer, eu agradeço, mas eu vou continuar a minha vida do jeito que eu bem quero. Não tem como você dizer, eu tive uma transformação em minha vida, eu tive um encontro com Cristo Jesus, mas vive afurnado no pecado. Não tem como. Não tem como você dizer, eu sirvo a Cristo Jesus, eu entreguei minha vida a Ele, mas eu quero viver a minha vida do jeito que eu bem quiser. Ele é meu Salvador, mas não é o meu Senhor. Precisamos entregar as nossas vidas verdadeiramente a Ele. Pessoas têm vivido em sombras, mas Cristo Jesus está de braços abertos dizendo, eu paguei tudo isso na cruz do Calvário. Eu preguei tudo isso na cruz do Calvário para que você tivesse vida e tivesse vida em abundância, para que você tivesse uma vida nova, para que você tivesse uma mudança de pensamento, para que você tivesse uma mudança de atitude, para que você tivesse uma mudança de escolhas. Foi isso que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso Paulo está dizendo àquela igreja, eu estou aqui, Jesus já fez tudo isso, vocês estão querendo voltar atrás, vocês estão querendo voltar às velhas práticas. Cristo Jesus morreu, mas quando achamos, olha, eu preciso fazer algo para ser salvo, nós estamos dizendo para Cristo Jesus, olha, o que você fez na cruz do Calvário não foi suficiente. Quando você diz, não, eu preciso fazer algo para me ser salvo, para ter a salvação, eu quero dizer para Cristo Jesus, eu estou dizendo com essa atitude para Cristo Jesus, tudo bem, você morreu na cruz do Calvário por mim, mas o seu sacrifício não é suficiente. Eu preciso fazer algo para ser salvo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para ser salvo. Quando você entende que você precisa fazer algo, o sacrifício de Jesus não é importante, não teve um valor, não foi completo. Por isso que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a palavra que ele diz lá é tetelestai. Está consumado, está pago. Por isso que Paulo disse que ele comprou a dívida que nós tínhamos, ele pagou. Por isso que ele anuncia na cruz, tetelestai. Porque quando um prisioneiro estava preso, e ali, quando ele era solto daquele presídio, ele recebia uma carta, e aquela carta estava escrito, tetelestai, está pago toda a dívida. E foi isso que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por você. Ele pagou toda a sua dívida. Ele pagou tudo aquilo que você podia tentar fazer para ser salvo. Ele pagou na cruz do Calvário. Por isso Paulo está dizendo os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Cristo é a realidade. Saia das sombras. Viva Cristo Jesus, viva a liberdade que Ele trouxe para você. Viva essa liberdade que Ele trouxe para a sua vida. O que Ele realizou na cruz do Calvário foi te libertar do pecado. O que Ele fez na cruz do Calvário foi pagar o preço que você não poderia pagar. E por que muitas vezes temos tentado pagar esse preço? Com ritos, com vontades. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ao culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenham vistos, inutilmente e arrogante em seu conhecimento carnal. Sincretismo. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ao culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente, arrogante em seu conhecimento carnal. Paulo está dizendo sobre uma falsa humildade,
Olha, eu não sou ninguém para chegar até Cristo Jesus. Então eu vou cultuar os anjos, vou cultuar alguém para que chegue até Cristo Jesus. Uma falsa humildade. Paulo está dizendo: ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade, ou ao cultuar os anjos, baseando-se em coisas que tenham visto, inutilmente, arrogante em seu conhecimento carnal. Paulo está dizendo: se você pode chegar a Deus, se foi Ele que morreu por mim, por você na cruz do Calvário, você pode entregar a sua vida para Ele. Por quê? Cultuar a anjos, buscar alguém que possa interceder ou fazer algo, se Cristo Jesus já fez algo por você, e Ele te deu livre acesso a Deus através dele. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso Paulo está dizendo: é uma falsa humildade, e não retendo a cabeça, com o qual todo o corpo, suprido e organizado pelas justas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Paulo está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, e o crescimento é nele. O crescimento em Cristo Jesus. Só chegaremos a Deus através de Cristo Jesus. Só iremos ter um crescimento espiritual, um crescimento de vida em Cristo Jesus. Não há outro. Só Cristo Jesus. Só Ele é o caminho. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vives no mundo, visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, morreu para todas as coisas deste mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesses no mundo. Paulo está dizendo: se Cristo morreu e você morreu com Ele, por que você está se sujeitando ainda às coisas deste mundo? Por que você ainda está se sujeitando a essas coisas? Se você morreu verdadeiramente com Cristo Jesus, por que você está se sujeitando a esses ritos? Por que você está se sujeitando a esses seres? Por que você está se sujeitando a essas coisas? Se Cristo pagou o preço, por que você ainda se coloca neste lugar? Tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, todas essas coisas desaparecerão com o seu uso, pois são preceitos e doutrina de homens. A privação. Não, eu preciso me privar porque eu preciso ser isso, eu preciso fazer. Não, eu preciso agir assim, eu preciso. É tudo sombra do que viria, que era Cristo Jesus, do que veio, que é Cristo Jesus. É tudo sombra. Precisamos sim viver uma vida íntegra ao Senhor. É o que Paulo vai dizer, né, no capítulo 3 em diante. Na verdade, estes mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Paulo está dizendo: tudo isso que eu disse para vocês não tem valor nenhum ao combate com a carne. Não tem valor nenhum. Na verdade, esses mandamentos, esses ritos e tudo isso tem aparência de sabedoria, tem aparência de ser bom, tem aparência de ser bom, em falsa devoção. É falso. Falsa humildade e severidade para que o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Precisamos sim viver uma vida em comunhão com o Senhor. Precisamos sim viver uma vida em igualdade com a palavra do Senhor.
Precisamos sim viver como Cristo Jesus nos chamou para viver. Mas Cristo Jesus te libertou. O sacrifício dele na cruz do Calvário não foi em vão. Mas muitas pessoas têm feito esse sacrifício em vão. Muitas pessoas têm vivido na sombra e não têm vivido Cristo Jesus. Não têm vivido a liberdade de Cristo Jesus. Não têm vivido o que Cristo Jesus veio fazer: nos purificar, nos libertar do pecado, nos libertar e nos levar para morar com Ele eternamente. Não tem nada que eu e você possamos fazer para herdar essa vida eterna. Não tem nada que eu e você possamos fazer para herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Só Ele pôde fazer. Só Ele pôde esvaziar de toda a sua glória, descer dos altos céus, se entregar na cruz do Calvário, morrer no meu e no seu lugar. Ele que não pecou, Ele que não transgrediu nenhuma lei, Ele que não agiu de forma errada em nenhum momento, Ele que se entregou como ovelha muda ao matadouro, pelo meu e pelo seu lugar. Cristo Jesus morreu para que você fosse livre, para que você fosse liberto do pecado, da justiça. Cristo Jesus veio para te justificar. Cristo Jesus veio para te libertar de todo rito, de tudo aquilo que eu pudesse fazer. Cristo Jesus veio para isso. E é isso que Ele realizou na cruz do Calvário. E é isso que Ele realizou ao terceiro dia, ressuscitando. E é isso que Paulo está dizendo àquela igreja: não volte para a sombra, volte para a luz, que é Cristo Jesus. É Ele que é a consumação de todas as coisas. É nele a consumação de todas as coisas. Só nele há a esperança. Só em Cristo Jesus. Só Ele te leva ao Pai. Só Cristo Jesus é o caminho. Não tem sabedoria, não tem ninguém, não tem nada que eu possa fazer para estar com Ele eternamente. O que tinha que ser feito, foi feito na cruz do Calvário. E o que você precisa fazer é viver com Ele e em suas pisaduras. Viver com Ele e viver conforme Ele nos chamou para viver. E é isso que precisamos fazer e viver. Para isso que Jesus morreu e se entregou. E que possamos buscar ter vida em santidade em Cristo Jesus.